Obrigada. Ok, voltando para nossa última palestra. Essa se chama De Volta ao Lar. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, anote aí, me traga ou traga para alguém que está na organização do evento. Eu tenho recebido já algumas aqui. Vou tentar respondendo nas palestras ou depois aí no perfil. E aí, depois de ter falado que trabalhar fora não é pecado, pode ser bom, abençoador, pode servir sua família, servir outras pessoas, por que esse título, De Volta ao Lar? Né? Teve até gente que me abordou, falou, Nathalie, é muito comum o pêndulo, né, de quem vai falar sobre esse tema, fala mais que é melhor, é mais, sei lá, piedoso, mais santo ficar em casa. E aí eu falei, não é. Né? Os dois lados podem ser bons. Agora, venho eu com esse último título aqui. O que é isso? Eu quero especificar, primeiramente, o que eu penso sobre lar e casa. Eu entendo que casa é a estrutura, tá? É o caixote, digamos assim. É o que te abriga, é o que te protege. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser um sítio, na cidade, na praia. É a construção, a casa. O lar é o que você ama. É quando a casa está pegando fogo, você carrega para fora da casa. Quem que você pega para fora da casa e tira do meio do fogo? Isso é o seu lar. São as coisas, ou as pessoas, na verdade, que você carrega junto com você. O lar muda com você quando você muda de casa. O lar vem com você quando você vai para uma outra cidade. Mas a casa fica, a casa muda. A estrutura passa. O lar está sempre com você. O lar é aquele quem você sai de manhã e você deixa e você fala tchau, e é para quem você volta no final do dia, né? Se você trabalha fora. Então, esse é o seu lar. São só essa diferenciação que eu gosto de fazer, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não servir a nossa casa em detrimento do nosso lar. Para as mulheres que gostam bastante de cuidar da casa e tudo mais, que não é um erro, só pode ser um problema quando a gente diminui as pessoas e exalta a casa. A gente deixa de servir as pessoas e passa a servir mais a estrutura. Pode ser uma grande idolatria, tanto para quem trabalha fora de casa, integral, para quem está em casa, tempo integral. E aí hoje eu quero falar sobre prioridades. Nós precisamos estabelecer as nossas prioridades, e eu gosto de trazer aqui um verso que está em Mateus 22, de 37 a 39. A gente precisa ter as nossas prioridades estabelecidas para a gente saber quais elas são, para nos voltarmos para elas. Né? Então, Mateus 22, 37 e 39. Vocês sabem até de cor, talvez. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E daí tem dois textos, esse de Mateus, que eu gosto bastante para a gente falar sobre prioridades, e o de Efésios 5, do verso 21 até o capítulo 6, verso 9, que Paulo, então, vai falar ali de prioridades, vai falar dos relacionamentos. Né? Então, veja só, Deus, em primeiro lugar, ame o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ame o Senhor teu Deus. Não pode sair do primeiro lugar. Né? Segundo lugar, nosso relacionamento, aí um relacionamento terreno. Marido, se você é casada. Né? O seu marido é a pessoa que tem que ser mais próxima de você nessa terra. Para quem que você mais ama nesse mundo é o marido. Mas eu amo muito meus filhos. Eu também. Só que meus filhos não podem ocupar o lugar do meu marido. Terceiro lugar, filhos. Os nossos filhos são o fruto desse relacionamento. Então, precisam ter esse cuidado acima de outras pessoas, né? Só que não acima do marido que Deus nos deu. E
Depois eu coloquei igreja, carreira, comunidade, porque eu entendo que são coisas intercambiáveis, tá? Casa, né? Depois dos filhos vem a casa, os nossos cuidados ali, de onde a gente está, para servir os filhos, servir o marido também. E depois vem igreja, carreira e comunidade. Eu entendo que são 3 intercambiáveis aí, né? Vai depender do que você faz, de qual é o seu ritmo de vida, né? Eu falo assim, que estação da vida você está, porque às vezes a gente vive no inverno, no verão, na primavera, né? Das nossas vidas aí, você está às vezes com um filho muito pequeno, com um filho mais velho que você já tem mais tempo para sair, fazer outras coisas, né? Ou está cuidando de pais idosos. Então, cada uma está numa estação da vida diferente e vai ter oportunidades de servir de maneiras diferentes, tanto no trabalho, quanto trabalho fora de casa, né? A carreira, quanto a igreja e a comunidade. Por que a casa está acima da igreja? Porque a casa serve diretamente à nossa família, aqueles que nós temos comprometimento. A gente não pode colocar a igreja acima das coisas de casa, da nossa casa, porque senão dá bagunça. Tem mulher que às vezes reclama que o marido não vem para a igreja, que tem problema em casa e tal, mas algumas que eu já cheguei a conversar, falei, irmã, você está na igreja quando? Ela falou de segunda a segunda. É um problema. Porque é bom estar na igreja, é muito bom, é excepcional, é essencial a gente ter comunhão. Só que você está deixando de cuidar da sua casa, da sua casa, para só estar aqui, pode ser um problema, uma inversão aí de prioridades, tá? Os itens dessa lista não podem ser invertidos. Marido versus filhos. Os filhos não podem ser mais importantes do que os nossos maridos. É claro que a gente gasta mais tempo cuidando de criança do que a gente gasta cuidando do marido. As crianças exigem mais tempo da gente. Só que eles não podem estar no primeiro da lista. É muito comum nós abandonarmos o marido, não abandonar de fato, sair de casa, mas quando a criança nasce, para dar exclusividade para o filho, você deixar o marido de lado, escanteado. Muitos casamentos começam a ruir quando as crianças nascem, porque começa a ter essa separação, né? Não, eu preciso cuidar dele, eu preciso ficar com o neném, É claro que neném demanda muito, criança pequena demanda bastante, só que, na medida do possível, tente equilibrar isso para não abandonar o seu marido, né? Ele é aquele que você se uniu para a vida toda. O filho vai ser bom, mas ele vai crescer e ele vai ter uma família, né? O seu marido é que vai continuar ali com você. Maridos não podem ocupar a posição de Deus. Eles são os nossos maridos, são criados à imagem de Deus. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. A carreira não pode ser mais amada do que o seu lar. Por isso a ideia de volta ao lar. Não é porque você tem que abandonar a sua carreira, abandonar o seu trabalho, mas a gente precisa ter o lar como nossa prioridade, né? Da mesma forma que a estrutura não pode estar acima das pessoas. A estrutura não pode ser mais importante do que as pessoas que ela abriga. Para algumas, manter a casa limpa, arrumada, está acima da alegria das pessoas que moram na casa. Do prazer, como eu falei, né, de ter as crianças brincando no chão, espalhando brinquedo. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai ter que arrumar depois? Vai, mas a gente pode incentivá-los a fazer também, né? E essa questão de trabalho é bom. Gente, a gente tem trabalho a vida toda. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Sair da cama dá trabalho. Abrir a torneira para lavar o rosto dá trabalho. Fazer xixi dá trabalho. Tudo dá trabalho. Então, a gente não pode falar, não vou fazer tal coisa que eu vou ter trabalho. Você está se esquivando de uma coisa que pode ser muito boa e você está se esquecendo de que tem um monte de coisa que você já faz que já é trabalhoso, né? Então, não pense que só algumas coisas são trabalho e outras não. Então, está falando, né, da casa. A casa ela só é útil para a gente se ela cumprir o seu papel para o qual ela foi designada. Para que a casa foi designada? Ela foi designada para nos abrigar, para nos servir de refúgio, de ser o nosso lugar de hospitalidade, né? Um lugar de hospitalidade não para quem está fora só, para quem vem te visitar. Ser um lugar de hospitalidade para quem mora ali. Às vezes a gente serve melhor os que vêm visitar a gente do que os que já estão ali com a gente todos os dias, né? Você quer ver só o que acontece? No dia que a gente recebe visita, a gente bota a família doida para arrumar a casa, para deixar tudo em ordem para a visita chegar,
né? A gente faz uma comida boa, melhor. Quem que aí já aconteceu falou: nossa, mãe, você nunca fez isso pra gente? Né? Quando é só a gente, você não faz isso. E tal. E, às vezes é no tom de brincadeira, mas às vezes é verdade. A gente cuida melhor de quem vem de fora do que quem está lá dentro todos os dias com a gente. Então, a nossa casa precisa ser esse lugar de hospitalidade para quem está ali todos os dias. Nossa casa é onde a gente serve os nossos pais, os nossos irmãos, é onde a gente prepara os nossos filhos para que eles se apresentem diante de Deus um dia, para que eles se apresentem e sejam servos na igreja do Senhor, né? É onde a gente prepara para que um dia eles tenham uma família deles também. Então, olha só que beleza, quando a gente tem um relacionamento com o nosso marido e a gente cultiva isso através do desenvolvimento dos nossos filhos, a gente dá um bom exemplo de como um homem trata uma mulher, como a mulher trata o homem, como as crianças, então, podem crescer num lar que é equilibrado, que a mãe não se doa em extremo para os filhos e não sobra nada para o marido, né? Mas isso acho que seria uma outra palestra. Aí, a esposa, a mãe em casa, ela não é substituível. Talvez a sua posição, o seu emprego, e aí é para pensar, que, né, o finalzinho da palestra anterior, eu trabalho para quê? O que eu faço no meu trabalho? Como que eu tenho levado isso? Isso tem servido o meu ego? Tem sido uma idolatria? Né? Como que eu tenho, então, deixado de cuidar dos meus para só me dar para fora? É uma coisa que a gente pode ponderar aí, né? Se você trabalha fora, ou mesmo que você está dentro de casa. Como que eu tenho servido os meus, mesmo estando dentro de casa, eu tenho feito realmente o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho me servido mais do que eu sirvo a eles? Né? E a mãe no lar, a mãe em casa, ela não é substituível. Talvez a sua posição no seu emprego seja substituível. E com isso eu não quero dizer, vai, larga tudo, sai do emprego, porque em casa ninguém faz como você, e lá onde você está, você vai sair, eles vão contratar alguém pela metade do preço. Pode ser bem que aconteça isso mesmo, mas eu quero quero te levar a pensar qual tem sido a sua prioridade. Como que você tem enxergado o seu trabalho versus a sua família? O que tem sido prioridade na sua vida? Mesmo que você não trabalhe fora de casa, o seu trabalho dentro de casa, ele tem sido você tem se dedicado mais a ele, a servir a casa, do que a servir a família? Eles vão falar, Nathalie, mas as coisas que eu faço em casa, eu faço para a família. Ok, mas aí quando eles não fazem as coisas do jeito que você quer, para casa, você fica brava? Quando as coisas não saem do jeito que você quer, quando tem brinquedo no chão e você acabou de arrumar, você fica brava? Mas a criança está brincando no quarto dela. A criança está sendo criança. A gente fica injuriada com isso? A quem que a gente está servindo de fato? Né? Quando a gente entende e organiza as nossas prioridades, não importa o tempo que você gasta fora de casa. Você pode trabalhar das 8 às 6 fora de casa. O seu coração sabe o que é mais importante. O seu coração sabe qual que é a sua prioridade. Você volta para o seu lar. Você volta para aqueles que são mais importantes na sua vida. Né? O seu coração crê de fato que aquelas pessoas que estão na sua casa são as mais importantes. São aquelas que o Senhor deu para você cuidar e investir. E assim, investir naqueles que estão do nosso lado, nos nossos filhos, né, no nosso marido, é um investimento maravilhoso. Eu fico sempre assim, pensando, né, de como investir nos filhos é tão bom e é, de fato, um investimento de uma herança que Deus nos deu, né? Salmo 127:3 fala, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A gente pega herança, quando a gente ganha uma herança familiar, se a gente não investe ela bem, de uma maneira sábia, ela vai para o ralo. Vai para o lixo, igual o filho que pegou a herança lá toda do pai, foi, passeou, fez um monte de festa e voltou, né, sem nada, o filho pródigo. Mas quando a gente investe bem nessa herança que Deus nos deu, ela nos dá retorno. E quando a gente investe na vida dos nossos filhos, o nosso retorno não é aqui. A gente pode ter retorno, sim, deles lavarem uma louça, deles nos auxiliarem, cuidarem da gente quando a gente estiver velhinha, mas eu digo, o maior retorno é na eternidade. Você já pensou ter os seus filhos com o Senhor, com você, morando com o Senhor na eternidade, louvando ao Senhor eternamente do seu lado? Olha que privilégio, que belo investimento que a gente tem, né? É um investimento eterno, um investimento que não desvaloriza. Então, os nossos filhos são o nosso investimento. Invista na vida deles, em cuidado com eles, em ensiná-los a palavra
do Senhor. Quando a gente investe tempo cuidando, zelando pelos nossos filhos, a gente investe nas suas almas, em aproximação deles com Cristo. Nós investimos para a eternidade, né? Que alegria poder passar a eternidade louvando o Senhor junto com os nossos filhos e nossa família, né? Se você trabalha fora o tempo todo, né, boa parte do tempo, pode ser que você tenha pouco tempo com os seus filhos em casa, seu tempo em casa seja menor com eles, mas não precisa ser menor em qualidade, não precisa ser menor em investimento. E eu não estou falando do tempo de qualidade como o mundo prega aí fora, não. A gente precisa, de fato, querer estar com as crianças, saber o que eles gostam, o que eles têm falado, o que eles têm visto, pensado, estudado na escola. E eu sei, gente, dá trabalho. Eu sei porque, mesmo os meus filhos estando numa escola confessional em São Paulo, eu não simplesmente compro os livros que a escola manda comprar sem antes ler, avaliar e conversar com outros pais sobre aquilo. E, às vezes, até mandar mensagem para a escola falando: esse livro não dá. Esse livro não está coerente nem com a cosmovisão da escola. A gente precisa saber o que eles estão lendo, o que eles estão fazendo, né? O que aconteceu durante o dia com eles. Então, inculcar neles os princípios bíblicos, né? Lá que Deuteronômio fala, ao levantar, ao sentar para comer, ao caminhar, ao estar aí fora num parque, à noite, inculcar neles os princípios bíblicos que podem ser aplicados no seu dia a dia. Quando a gente ensina a verdade para os nossos filhos, a verdade da palavra de Deus, quando eles avistarem uma mentira, eles vão falar: opa, isso aí está errado, isso aí está diferente, não foi assim que eu aprendi, né? Então, é muito importante nós ensinarmos a verdade da palavra do Senhor para eles, porque eles podem se desviar da mentira, eles podem, então, saber quando uma mentira vier e falar: não, isso não é para mim, né? E pedir ao Senhor sabedoria para que eles sejam sábios também, pedir ao Senhor sabedoria para o coração deles, né? Mas sempre inculcando neles os princípios bíblicos. Se você trabalha fora boa parte do dia e eles são cuidados por outra pessoa, tenha o cuidado de saber com quem eles estão, de saber quem são os cuidadores da escola, por exemplo, de conversar com as pessoas lá, de se envolver um pouquinho nesse dia deles, de saber quem que está ali com eles. Eu sei que não é uma coisa fácil. Falar: Nathalie, não tenho tempo disso. Mas, gente, eles são seu investimento. Olha só, a gente consegue arrumar tempo de alguma forma para saber o que está acontecendo ali. Orar por essas pessoas que têm ficado com eles. Você já orou pela professora do seu filho? Pelas cuidadoras deles? Ou você já teve chance de conversar e falar: como que eu posso orar por você? Se envolver na vida deles através também dessas pessoas que têm ficado com eles, já que, por algum motivo, né, sei lá, você não está ali o tempo todo, você está trabalhando, você está fora. Quais são as necessidades deles ali durante o dia para orar por essas pessoas que têm ficado com eles? Priorizar o nosso lar nos ajuda a refletir melhor o nosso amor por Deus, cuidando das pessoas que estão ali, né? Cuidando daqueles que estão próximos de nós. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso quando a gente está muito tempo fora, mas a gente consegue, quando a gente está junto com eles, então tentar usar desse tempo da melhor maneira para, como eu disse, inculcar neles a palavra de Deus e estar com os filhos, mostrando para eles também o amor que você tem por eles e o amor que você tem pelo seu Deus. 1 João 4, 19 e 20 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A gente precisa, então, investir na vida dessas pessoas que eu falei, né, que são o nosso lar, porque essa é a melhor maneira que a gente tem de refletir o nosso amor pelo nosso Deus. Se você trabalha fora, né, o trabalho da mãe na esfera doméstica, onde a remuneração monetária, eu comecei falando se você trabalha fora, mas não é o contrário. Se você trabalha em casa, se você está em casa, né, esse trabalho da mãe na esfera doméstica é onde a remuneração não é monetária. E aí talvez por isso que algumas se sintam diminuídas, né, porque falar a outra tem mais dinheiro, tem mais condições, né? Faz outras coisas, mas eu estou aqui, não faço as mesmas coisas que ela. Só que é um trabalho que pode ter uma recompensa eterna. Veja só, o trabalho da mãe em casa é um trabalho onde você tem pessoas sendo alimentadas,
com comida e também podem ser alimentadas através da palavra do Senhor, é onde os corações encontram refúgio, né? Quando uma mãe trabalha fora de casa e ela chega em casa, o seu trabalho em casa não diminui. O trabalho da mãe que está fora é o mesmo trabalho da mãe que está dentro, né? Ela continua precisando zelar, cuidar, nutrir, dar atenção, e talvez nisso venha aí a tentação de murmurar, de reclamar. De falar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho dupla jornada, eu não aguento, por que só eu que faço, por que o outro não faz também, você não está vendo que tem que catar isso daqui e tal, né? E eu estava até conversando com algumas irmãs sobre isso, de como a gente reclama dos maridos, né? De eles não fazerem as coisas, e só a gente fazer, mas ele trabalha durante o dia, tanto quanto eu, só que eu chego em casa, eu tenho que fazer coisas, ele não faz. Então, a minha recomendação é converse com esse marido. Mas ele não vê? Não. Muitos maridos realmente não enxergam, não percebem. Parece que Deus fez uma ligação dos fiozinhos ali dentro de uma maneira diferente para as mulheres e para os homens, né? Tem coisas que a gente enxerga, tem coisas que eles não enxergam. Passa por cima e não vê. O que a gente faz como auxiliadora? Né? Lá em casa eu falo, meu bem, você não quer pôr a louça na máquina para mim? Ele fala, quero. Ele não viu que a louça estava na pia? Ele viu. Provavelmente, né? Enxergou. Mas, foi movido a fazer isso sozinho? Não, por quê? Não sei por quê. Agora, o que a gente faz, geralmente? A gente vai lá e faz, e põe. E faz questão de fazer bastante barulho para fazer um negócio, né? Mostrar que a gente está fazendo. E depois ainda vai lá e reclama. Você viu que eu que fiz aquilo, que fiz aquilo outro, não sei o quê. E a gente vira aquela mulher murmuradora. E aí, isso acaba trazendo mais conflito para o lar, mais disputa, aquela coisa de cada um querer puxar para o seu lado, né? Ao invés da gente ser aquela mulher reconciliadora, auxiliadora, de falar aquilo. Olha, você pode ajudar naquilo? Tenho isso para fazer? Você me auxilia? Na verdade, quem auxilia é quem? Nós auxiliamos, né? Às vezes as pessoas me perguntam, e aí, Nathalie, o Heber te ajuda com as crianças? Ele te ajuda? Eu falo, não. Assim, não? Não, eu que ajudo ele, né? E acho que a gente tem que ter esse papel mesmo. Nós ajudamos os nossos maridos, nós é que somos chamadas de auxiliadoras. E aí tem coisa que ele não vê, o que eu vou fazer? Eu vou auxiliá-lo a enxergar. Olha aqui, tem isso para fazer, tem isso para terminar, tem essa questão aqui com as crianças para resolver, porque tem coisas que eles não enxergam. E nós, sim. Isso não nos dá razão para murmurar, para reclamar, porque daí a gente acaba murmurando e reclamando contra o nosso próprio Deus. E é uma tentação muito grande com isso, né? Porque a gente se engana, a gente fica cega com o egoísmo e a gente começa a pensar assim, poxa, o que eu ganho com isso? Faço tanta coisa, trabalho dupla jornada, eu faço tudo o dia inteiro e continuo fazendo à noite. O que eu ganho com isso? A gente se sente sempre no direito de ganhar alguma coisa. A gente se sente sempre no direito de ser remunerada de alguma forma, né? E querer o reconhecimento o tempo todo. Mesmo que a gente não queira remuneração monetária, a gente quer o reconhecimento, né? De ser aplaudida. E aí a gente cai no pecado do orgulho, da murmuração e da maledicência, porque quando a gente não recebe o aplauso, né? A gente reclama porque não recebeu o aplauso. Então, tome cuidado com isso. Seja aquela mulher que auxilia o seu marido nas coisas de casa, a enxergar essas coisas de casa e não ser apenas uma murmuradora. Eu estava conversando com umas irmãs no intervalo, né? De como a gente chega para eles, às vezes, assim, de uma maneira já brava. Por que você não viu que isso daqui tem para fazer? E aí eles vão olhar assim, pensando, o que aconteceu? Porque a gente já teve toda uma conversa com eles sobre aquele assunto que tem que arrumar, que tem que guardar aqui, ó. A gente conversou, a gente falou com eles tudo aqui, dentro da nossa cabeça. No finalzinho da conversa, a gente vai lá de fato e fala para eles. E daí eles não participaram do resto da conversa, do começo, que estava só na nossa cabeça. A gente só fala o final. E só que daí a gente já fala daquele jeito, saindo das beiradas, assim. Eu falo, mulher barraqueira. É por isso que muitas vezes o homem se retrai. Porque a gente já chega falando e briga. E muitos, né, se retraem porque falam, tá bom, vai lá, faz o seu jeito. Não, tá bom, querida, o que você quiser. Porque a gente já chega muitas vezes explodindo.
E aí eles preferem não ter que lidar com esse barraco aí, se retraem, acabam ficando para trás, e a gente vai passando para frente, vai invertendo aí os papéis de uma maneira que não é sábia, de acordo com a palavra do Senhor. Geralmente o marido é que mais recebe a bronca em relação aos problemas de casa, né? As coisas que tem para fazer em casa. A gente acaba descontando tudo neles e nos filhos também, que a gente não ensina a arrumar, né? A gente não ensina a guardar as coisas e quer que eles aprendam sozinhos. É um problema. Quantas vezes eu já ouvi mães falando: minha filha, meu filho não pega um copo, não põe no armário, não sei o quê, 16 anos nas costas, não me ajuda em casa. E algumas dessas famílias eu vi crescer. Aí eu tive a oportunidade de falar: mas fulana, você nunca deixou ele fazer isso. Você sempre pegou e fez. Aí você quer agora que magicamente ele com 16 anos vá lá e faça sozinho? Não vai fazer. A gente precisa, então, treiná-los, né, nesse serviço, que foi o que eu falei na palestra anterior. E aí uma palavra sobre o marido. Muito se fala por aí dele ser o provedor. O homem provedor, é o homem que provê o dinheiro em casa, é o homem que trabalha. Então, tem mulher que usa isso: não, eu tenho o direito de ficar em casa porque ele que tem que ser o provedor. Eu não vou trabalhar porque, né, a palavra de Deus diz que é o homem que lidera, ele que tem que sustentar a casa e ele que tem que ser o provedor. E essa palavra provedor geralmente é ligada ao aspecto financeiro somente. Só que a gente tem que se lembrar que o homem provê muito mais do que finanças, tá? Em um lar. O homem da casa, o chefe da casa, ele provê segurança, estabilidade emocional, amparo, afeto, disciplina. Lembra do começo que eu falei que as crianças estavam bem próximas dos pais, sempre trabalhando juntos? O homem provê educação, exortação, ensino da palavra. Então, olha só, nada disso inclui dinheiro. Tá? Então, o homem ser o cabeça do lar, ser o provedor do lar, vai muito além do que trazer dinheiro para casa. Tito 1, de 5 a 9, fala das características de um bispo, um presbítero, um líder, pastor, né? Cada tradução aí vai trazer uma palavra diferente. E eu sei que Paulo está dando aí diretrizes, né, nessa carta para Tito, para que a liderança na igreja seja estabelecida. Mas essas características que Tito fala são características para qualquer homem, tá? Queria abrir aqui. Tito 1, de 5 a 9. Constituir-se presbíteros, lá no verso 5. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados, tal, não sejam insubordinados. O bispo deve ser encarregado das coisas de Deus, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, justo, sensato, piedoso, hospitaleiro. Veja só, eu entendo que essas características aqui precisam mesmo estar presentes numa liderança de igreja, né, de um presbítero, de um bispo, de um pastor, aí, mas eu também entendo que são características que podem ser aplicadas a qualquer homem, dele ser hospitaleiro, sensato, né, dele não ser violento, não ser ganancioso, dele ser justo, dele ter domínio próprio. Eu tenho trabalhado com o meu filho essas características aqui. Vira e mexe, a gente senta junto para conversar e ler de novo, essas características e de outras cartas também, que falam especialmente dos homens, porque eu preciso que ele cresça conhecendo isso, que ele cresça sabendo como que ele tem que ser. Ele vai ser um pastor quando ele crescer? Não sei. Mas ele pode ter essas características aqui. E isso aqui são características de um homem provedor, que cuida do seu lar, que cuida da sua família. Então, a gente pode... sobre a provisão, né? A gente pode então entender que os homens, eles são provedores para muito além do dinheiro, sabe? Tem homens que ganham muito dinheiro, mas que não são provedores no seu lar. Tem homens que pagam a conta inteira da casa, luz, água, aluguel, escola, mas eles não providenciam segurança, estabilidade emocional, não providenciam disciplina, exortação, aquele cuidado paternal do seu lar. Eles só dão dinheiro. E daí isso é ser um provedor, então?
Não, né? Se a gente pensar em todo o aspecto da palavra, não. Então, o preceito da mulher ser auxiliadora do marido não muda quando ela trabalha fora de casa. Ela pode até ganhar mais do que o marido. Isso não é necessariamente um pecado, não é um problema, se não há disputa aí entre eles, né? Porque ele continua sendo o líder do lar, mesmo ganhando menos. Tá? Ele continua sendo o líder, o cabeça da casa, mesmo não sendo aquele que traz mais dinheiro para dentro de casa. Existem algumas situações, e até na minha família acontece isso, de mulheres terem tido mais oportunidade de estudo do que os homens. Então, tem mulheres que, às vezes, de acordo com a sua profissão, trabalham 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e ganham muito mais dinheiro do que o marido que trabalha de segunda a sexta. Por conta da sua profissão, por conta do estilo de vida que ela teve. Eu conheço moças que tiveram oportunidade com essa ideia de que, olha, você tem que estudar, você tem que crescer, você não pode depender de marido e tal. Moças que tiveram oportunidade de estudar a vida inteira, de se formar, de ter uma boa formação. E homens que entraram no mercado de trabalho com 16 anos. E daí estudaram, mas ali, ó, capengando, né? Catando milho, digamos assim. E aí nunca, né, humanamente falando, com os casais que o homem nunca vai conseguir atingir o salário da mulher. Ele deixa de ser cabeça do lar? Não, não deixa, porque vai muito além do dinheiro, vai muito além da profissão que você tem, da profissão que você exerce. Ele ser o líder do lar e a mulher ser uma auxiliadora é uma definição dada por Deus, não é algo que muda de acordo com o salário, tá? Então, é um preceito bíblico, não é adaptável. E muitas vezes a gente vê homens que não se importam da mulher assumir a liderança no lar, delas, a gente fala, né, aquela que veste as calças em casa, né? Porque para ele é muito cômodo dar aquele passo para trás e falar, meu bem, vai, pode ir. Né? E aí tem mulheres que já é mesmo do nosso tipo, né? Como foi a primeira mulher lá que foi dialogar com a serpente, que pegou do fruto, que deu ao marido, e a gente tem esse ímpeto de fazer as coisas, né? Geralmente, tá? A maioria das mulheres, mas isso não pode ser uma desculpa para você dar esse passo à frente. Né? Cuidado para você não tomar o lugar dele ali, mesmo que você ganhe mais. Eu já vi casais que é bem assim, quem ganha mais manda mais. E aí é um erro, a gente incorre num erro mundano, né? Tome cuidado com isso. Lembre-se das prioridades, de amar, honrar e obedecer ao Senhor e à sua lei. Porque quando a gente toma o lugar do outro, o lugar do marido, a gente não está obedecendo ao Senhor e à sua lei. E aí, quanto lá à provisão, ele não é provedor, então só da parte financeira. Okay? Uma das formas que Deus abençoa o seu povo é através das famílias, através de lares que servem de refúgio num mundo hostil. Quando a gente prioriza o nosso lar, quando a gente prioriza as pessoas da nossa casa, a gente tem chance de fazer florescer ali uma família piedosa. A gente tem chance, então, de fazer com que os nossos filhos aprendam da palavra do Senhor, cresçam ouvindo e amando a esse Deus. Uma família que cresce junto em graça e conhecimento de Cristo. Isso é um trabalho só da mulher? Claro que não. Mas como que eu estou falando para mulheres, eu estou colocando essa responsabilidade aqui para vocês hoje, né? De fazerem florescer no seu lar o evangelho do Senhor, de trazer isso à vista dos seus filhos, de fazer o evangelho vivo, de trazer Cristo para a conversa diariamente. O evangelho tem que ser uma coisa vivida diariamente. Como? Falando de perdão, falando de misericórdia, falando das coisas que o Senhor fez por nós, trazer isso para o nosso dia a dia. Na hora de disciplinar um filho, falar, olha, eu sei que é difícil obedecer, mas o Senhor obedeceu em nosso lugar, então a gente vai pedir perdão pelo erro, sabendo que Ele nos perdoa, sabendo que Ele nos capacita a não errar de novo, então a gente vai trabalhar junto nisso. É uma maneira de você fazer o evangelho florescer ali, naquela pequena igreja que você tem dentro da sua casa, aquela pequena congregação que você tem ali dentro daquela estrutura, né? E os relacionamentos eles formam um coração do lar. Traz um fortalecimento de laços, né? A gente cuida, zela
pelo lar, por aqueles que nos fazem experimentar como se fosse uma pequena amostra do conforto e do refúgio que a gente vai ter quando Cristo voltar, né? O que nós formamos com a nossa família é de extremo valor perante Deus, de extremo valor. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, ao cuidado das pessoas que estão dentro da nossa casa, para que eles não sejam escanteados por conta de coisas externas. Isso pode envolver trabalho, isso pode envolver atividade física, isso pode envolver cursos, né? Outras coisas que a gente tem colocado, que a gente pode colocar no lugar e como prioridade, que não é a nossa família. O nosso trabalho dentro ou fora de casa, ele pode suprir necessidades financeiras do lar, mas o amor, a dedicação, o carinho, eles contribuem para a construção de relacionamentos. Essas coisas a gente não compra. E a gente precisa de tempo para estabelecer isso. A gente precisa de investimento para estabelecer relacionamentos com o nosso lar, com aquelas pessoas mais próximas que a gente precisa cuidar, né? E é, então, um investimento duradouro, um investimento que talvez seja eterno, se o Senhor alcançar esses corações que estão ali dentro, né? Todo esse investimento no lar não tem valor para o mundo, não tem valor no mercado de trabalho, mas as Escrituras nos ajudam a nos guiar, colocar o nosso foco, então, no lugar principal, né? Que é o nosso lar. Não colocar o foco só no mercado de trabalho, que pode ser bom, mas colocar o nosso foco onde nós devemos ter a prioridade. Provérbios 14:1 fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. A insensata derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Quantas vezes, por conta de sermos rixosas, murmuradoras, insensatas, nós acabamos derrubando a nossa casa, derrubando estruturas da nossa casa, amassando relacionamentos que poderiam ser construídos de maneira sábia, né? A mulher sensata, ela está sempre envolvida em edificar o seu lar. Lembra que sensatez é uma das características lá que fala em Tito também. E o propósito é glorificar a Deus, né? E não difamar a palavra de Deus. A mulher sensata, ela está sempre envolvida em edificar o seu lar, em construir seu casamento, em ter as suas prioridades nos seus devidos lugares. Trabalhar é uma ordem de Deus. Não é uma maldição, trabalhar pode ser uma grande bênção na nossa vida, bênção para quem a gente serve e bênção para a gente, porque Deus nos molda de uma maneira muito especial através do trabalho, através de servirmos outras pessoas, né? As circunstâncias não são sempre ideais no trabalho, as coisas são difíceis, temos cardos e abrolhos e teremos até o fim, não estamos no céu ainda, né? Então, a gente vai continuar trabalhando tendo espinhos que nos incomodam, tendo dificuldades que vêm à tona. E aí, então, isso é consequência da gente estar num mundo caído, né? De a gente viver consequências do pecado. Por isso, a gente precisa avaliar se as nossas preocupações em relação ao trabalho, dentro ou fora de casa, têm trazido glórias ao Senhor. Será que eu tenho trabalhado e tenho sido pecaminosa nisso? Ou eu tenho deixado de trabalhar por preguiça? Né? Não tenho servido porque eu tenho preguiça, não quero servir outras pessoas a não ser a mim mesma. A gente precisa avaliar isso, se isso tem trazido glórias a Deus ou tem difamado. E é preciso estabelecer as nossas prioridades, conhecer as nossas prioridades dentro de casa, para que a gente possa servir também de maneira sábia. Priorizar o nosso lar nos ajuda a crescer em humildade e demonstra nosso amor por aqueles que são cuidados por nós e demonstra o nosso amor também ao nosso Deus. Eu quero terminar aqui lendo um verso que está lá em Tito 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a graça do Senhor veio e trouxe salvação a todos. E aí, essa graça nos educa, nos ensina, nos habilita a vivermos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Mesmo num mundo caído,
num mundo cheio de pecado, mesmo nosso coração sendo orgulhoso, nós temos condições de vivermos de modo sensato, justo e piedoso, aguardando o retorno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, que o nosso trabalho, seja ele fora de casa, seja ele dentro de casa, seja feito de uma maneira sensata, justa e piedosa, para que a gente não difame a palavra de Deus, para que a gente, então, aguarde alegremente a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo, né? E que Ele, a graça manifesta, né? Cristo, que a graça manifesta, nos capacite a dizer, de fato, não para as paixões mundanas, para as paixões desse mundo, e que o nosso coração reflita o nosso amor ao Senhor, através do nosso trabalho, em casa ou fora de casa, né? Que seja um trabalho não feito para nós mesmas, para nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque Filipenses 2:9 fala que não é o nome, não é sobre o nosso nome, é sobre o nome que está acima de todo nome. Então é para Ele que a gente trabalha, é para Ele que a gente serve, seja o que for que a gente faça, a gente trabalha para o nome que está acima de todo nome, que é o Senhor Jesus, que aí em Tito 2 fala que é a graça manifesta. Que o Senhor nos ajude, nos eduque, nos dê sabedoria para que esse trabalho que a gente faz, seja ele qual for, seja um trabalho que honra o Senhor, um trabalho que deixa de ser egoísta só para o nosso serviço, mas passe a ser para o reino e para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso. Vou orar mais uma vez. Senhor, rogamos a Ti que sejas misericordioso, ó Pai, que nos dê sabedoria, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós usamos das ferramentas que o Senhor nos dá para o nosso próprio orgulho, para a nossa própria glória. Que o Senhor nos ajude a enxergarmos as nossas prioridades, enxergarmos as prioridades que o Senhor colocou na nossa vida, enxergarmos aqueles que o Senhor nos deu para cuidar, para zelar, para amar, que eles sejam a nossa prioridade neste mundo, e que nós possamos trabalhar para honrar o Senhor com o fruto das nossas mãos, mas também para servir aqueles que estão perto de nós. Que o nosso trabalho não seja para nós, não seja egoísta, mas seja para servir outros, servir o Teu reino, para que Ele cresça. Ajuda-nos, Deus, a cuidarmos dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos pais, aqueles que estão próximos de nós, de forma que honra o nome do Senhor e não de maneira relaxada ou de maneira egocêntrica, que façamos isso para honrar a Ti. Obrigada, Deus, por esse grupo de mulheres, que tenhamos um tempo ainda muito bom de conversa, de comunhão, de conversas, e que o Senhor nos abençoe até o nosso retorno. Em nome de Jesus. Amém.